Ele levou uma simples marmita e descobriu que a esposa tinha outro marido, 28 anos de casamento, uma vida dupla, um apartamento secreto e uma traição que destruiu tudo. Traição, segredo, vingança, recomeço. Pra passeada, pega uma água, um café, senta aí que essa história dói. Era uma tarde qualquer. Eu resolvi fazer uma surpresa para minha esposa. A Laura é CEO do grupo Meridian. Aquele prédio todo de vidro no centro que parece coisa de filme. Peguei uma sacola da osteria, o italiano favorito dela. Pensei, vou deixar o almoço, roubar um beijo e ir embora. Marido nota 10, né? Cheguei na portaria, placa gigante, somente pessoal autorizado. Falei pro segurança. Fala aí, irmão. Sou marido da Laura Silva. Só vim deixar uma comida pra ela. O cara me olhou e começou a rir. Rir mesmo. Tipo, eu tivesse contado a melhor piada do ano. Senhor, eu vejo o marido dela todo santo dia. Aliás, está saindo agora. Apontou para as portas de vidro. Eu virei e vi o cara, terno escuro, relógio caro brilhando no sol, uns 40 e poucos anos, andando como se fosse dono do mundo. O segurança ainda gritou. Seu Silva, a patroa ainda está na reunião das 15 horas. Termina em uns 20 minutos. O sujeito Franco Silva, dizia o crachá, acenou. Apertou o botão do elevador e ficou no celular. Nem me viu parado ali com minha sacolinha de macarrão, como o maior otário do planeta. Meu coração não disparou. Ele simplesmente parava e voltava. Tipo motor falhando. Porque eu tô casado com a Laura há 28 anos. 28 anos. E aparentemente, ela tem outro marido que bate ponto todo dia. Eu queria atravessar o saguão, agarrar o cara pelo colarinho e perguntar o que ele achava que estava fazendo. Mas algo me travou. O jeito que o segurança falou, tão natural, tão de boa, como se todo mundo ali dentro soubesse. Todo mundo. Menos eu. Aí eu dei risada falsa pra caralho. E falei, sabe que eu acho que me enganei de prédio? Eu tava procurando a GZ Pharma, não o Meridian. Dia longo, cérebro fritou. O segurança ficou perdido. Mas o senhor acabou de falar que, amigo da família, meu nome é Geraldo, me confundi mesmo. Deixei a sacola no balcão. Faz o seguinte, entrega pra Laura e fala que o Geraldo deixou. Valeu? Saí dali, antes das pernas bambearem. Cheguei no carro, tranquei as portas, segurei o volante com as duas mãos e tentei respirar. Laura e eu nos conhecemos com 23 anos, eu recém-formado em contabilidade, ela terminando o MBA na FGV. Ela era o furacão. Eu era o cara estável que pagava conta em dia e segurava a casa. Ela me chamava de minha fundação. Subiu rápido pra caralho. CU aos 43, transformou uma startup quebrada numa empresa de 200 milhões. Eu apoiava tudo. Todas as noites até tarde, todas as viagens, todos os fins de semana que ela escolheu planilha, em vez de jantar comigo. Porque é isso que a gente faz. Quando ama, né? Nunca tivemos filho porque ela não quis. Ia atrapalhar minha trajetória. Eu engoli. Entendi. A carreira era o bebê dela. Agora eu tava pensando. Será que eu era só o plano B o tempo todo? Não conseguia ir pra casa. Não encarava a lasanha que eu tinha feito. Nem os ingressos de teatro que eu tinha escondido pro nosso aniversário. Dirigi 3 quarteirões, parei numa cafeteria qualquer e sentei num canto com um café puro que nem toquei. Las 6:47 de la tarde. Celular. Vibra. Laura, trabalhando até tarde de novo. Não me espera acordado. Te amo. Eu fiquei olhando aquelas duas palavras. Te amo. Te amo ou ama a rede de segurança? Respondi só. Beleza. Tem lasanha na geladeira. Ela. Você é o melhor. 23:23. Ela chegou. Eu tava no sofá, fingindo ler o mesmo livro há 3 horas. Oi, amor, jogando a bolsa no canto, cabelo bagunçado, batom apagado. Como foi o dia? Massacre. Reunião atrás de reunião, apresentação pro conselho às 16 horas. Depois o Franco
e eu tivemos que revisar as projeções do terceiro trimestre. Ela foi esquentar a lasanha e eu soltei. Do nada, bem de boa, passei no teu prédio hoje. Levei hosteria pra você. Ela parou no meio do caminho, da geladeira. Meio segundo. Pequizerinho. Mais 28 anos de casamento, irmão. Percebe. Passou. Não recebi nada. Deixei com Franco Silva, achei que ele ia subir pra você. Ela deu de ombros, encheu o prato. Ele não falou nada. Dia louco, mentira redonda. Sem piscar. A gente sentou ali, fingindo que era uma terça, normal, enquanto eu morria, por dentro. Meia-noite, ela apagou Laura, sempre dormiu pesado. Eu entrei no escritório dela. Notebook na mesa, senha, data, do nosso casamento. 061.596. Fofo, né? Abri o calendário dela. 2 semanas atrás, jantar com F-19 horas, o posto mês passado. Retiro fim de semana menos vila deste resort. A mesma desculpa de conferência de liderança feminina. Fui nos extratos do cartão. Uma suíte reservada. 2 pessoas. Continuei cavando. Padrão, de quase 3 anos. Tudo codificado como negócio. Mas o nome do Franco aparecia em cada um. Fechei o notebook e fui pro quarto. E fiquei olhando ela dormir. No dia seguinte liguei pro trabalho dizendo que estava doente primeira vez em 6 anos. Mal ela saiu, eu já estava de volta no escritório. Achei a chave. Fundo da gaveta de joias. Chaveiro escrito Vista Rio Apartamentos, menos 214, prédio de luxo em Pinheiros. Vaga 214 na garagem, Mercedes, Gil Preta, do Franco. Elevador até o 2º andar. Chave entrou redondo. Porta, abriu, flores frescas, perfume Chanel N, 5 dela no ar, fotos dos dois na praia. Em Paris, em trilha. E nenhuma foto ela... Eu fiquei parado na porta do 214, como se tivesse entrado no mundo errado. Flores frescas, na mesinha de centro. O cheiro do Chanel N. 5 dela tomando conta do ar. Fotos em tudo que era canto. Laura e o Franco rindo na praia, abraçados na frente da Torre Eiffel, brindando em restaurante chique. Em nenhuma foto ela tava de aliança, nem marca de bronze, onde ficava. Fui andando, meio zumbi. Cozinha com 2 canecas na pia, 2 taças de vinho, 2 jogos de prato. Quarto. Roupas dela, penduradas do lado dos ternos dele. Vestidos que eu mesmo dei de aniversário encostados nos Armani, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí eu vi a pasta na cômoda, grossa, escrita na letra perfeita, da Laura Planos Futuros. Abri. Mão tremendo pra caralho. Dentro, anúncios de casas em Alphaville, Morumbi, Jardins, tudo entre 800 mil e 1,2 milhão de dólares. Folhetos de viagem. Santorini, Tóquio, Nova Zelândia. Coisa de lua de mel dos sonhos. E no fundo, resumos de consulta, com 3 advogados de divórcio diferentes. Datas de 18 meses atrás. As anotações eram geladas. Diferenças irreconciliáveis. Citar falta de ambição e distância emocional do Geraldo. Documentar exemplos de falha em apoiar meu crescimento profissional. Ela estava montando um caso contra mim. Cada vez que eu falei vai nessa promoção. Amor, eu seguro, a casa virou munição. Página mais recente. 3 semanas antes. Pedir divórcio. Janeiro 2025. Finalizar até junho 2025. Casar com F Natal 2025. Tinha até data de casamento novo marcada. Fotografei tudo, mão tremendo tanto que as primeiras saíram borradas. Tive que refazer. 15h47 o celular começou a explodir. Laura preocupada porque eu tava doente. A voz dela no correio de voz parecia tão real que deu vontade de vomitar. Liguei de volta, fingi que tava tudo bem, fui pra casa, comemos tailandês, deixei ela dormir no meu ombro com o perfume que ela usava no apartamento deles. Dia seguinte ela saiu 7h15. Liguei de novo, dizendo que tava doente. Segundo dia seguido. A galera do trabalho já devia achar que eu tava morrendo. Mal o carro dela virou a esquina. Eu já tava fuçando as contas. Conta conjunta, a gente devia ter mais de 300 mil guardados.
Tinha 47 mil. Cartão secreto dela. 115 mil, só no aluguel do 214 em 3 anos, mais 150 mil, imóveis, viagens, joias. Tudo pago com dinheiro que eu ajudava a ganhar, enquanto eu rodava de Honda Civic 2014, com um painel rachado. Depois fui mais fundo. Arquivos corporativos do Grupo Marideon. Ela estava desviando grana e projetos pro departamento do Franco. Sem aprovação do conselho, só para posicionar ele como sucessor, quando me chutasse. Fraude corporativa pura. Montei tudo em pastas e fiz uma ligação. Ricardo Moreira, presidente do conselho. 2 horas depois, ele estava na minha sala, vendo a vida da CU Estrela implodir. Enquanto eu mostrava as fotos do AP, a linha do tempo do divórcio, as transferências suspeitas. Quando cheguei na parte da fraude, ele só murmurou: "Puta que pariu." Entreguei o pendrive. Não é vingança, é a verdade. Ele saiu prometendo reunião de emergência do conselho. 18h15, a Laura chegou em Casa Branca. "Que nem papel. Seu filho dá pra eu ter", ela sussurrou, voz tremendo. "Você foi no Ricardo? Alguém precisava?" Mostrou fotos íntimas. "Acabou com minha carreira." Dormir com o VP e arrumar a empresa para ele te substituir não é carreira, Laura. É crime. Ela ficou sem cor. "O que você quer? Dinheiro? A casa? Não quero nenhuma tua. Você ia me jogar fora em janeiro. Eu só tô recusando ser o otário da história." Mostrei a foto da linha do tempo no celular. Ela desabou na cadeira. Começou a chorar. Ofereceu terminar com o Franco. Terapia, qualquer coisa. Eu ri. "Ele já foi demitido hoje à tarde, por sua causa. Vai largar ele agora também? Pelo menos mantenha a coerência de quem você trai." Peguei as chaves e saí. Bloqueei o número dela no caminho pro hotel. Naquela noite, meu casamento de 28 anos morreu de vez. Mas o dia que os dois perderam tudo mesmo? Fiquei no hotel aquela noite olhando pro teto. Celular explodindo, de chamadas bloqueadas, até eu desligar. No dia seguinte, 7h12 da manhã, chega a mensagem do Ricardo Moreira: "Reunião emergencial do conselho marcada para 14 horas hoje. Não precisa vir, mas te mantém informado." Só isso. Seco, corporativo. Passei o dia andando de zumbi. Tomei banho, não comi nada. Fiquei rodando São Paulo sem rumo. 17h47 telefone toca. "Ricardo, Geraldo, acabou." Ele me contou. Franco foi demitido na hora. Segurança levou ele embora, antes da reunião terminar. Laura colocada em licença administrativa imediata. Auditoria forense contratada na mesma semana. O conselho ficou possuído. Um dos conselheiros mais antigos disse que foi o abuso de dever fiduciário mais nojento que viu em 40 anos de mercado. A auditoria levou 6 semanas. Resultado: Laura tinha desviado quase 4 milhões de reais em recursos da empresa para projetos que só engordavam o currículo do Franco. Conflito de interesse? Claro. Possível fraude. Março de 2025, ela foi forçada a renunciar. Sem bônus de saída, sem separação amigável, só demissão pura e simples. Franco tentou processar a empresa por demissão injusta. Levou um pé na bunda já na primeira audiência. E o melhor: os dois terminaram 3 meses depois que tudo explodiu. Ele jogou a culpa nela por ter ferrado a carreira dele. Ela jogou a culpa nele por não ter valido o sacrifício. Eu soube por amigo que ainda trabalha lá. Foi barraco no estacionamento. Gritaria. O pacote completo. O divórcio levou 4 meses. Contratei a Jennifer Matos, advogada que come executivo infiel no café da manhã. Prova era tão pesada que o juiz mal precisou ler tudo. Fiquei com a casa. Laura ficou com a reputação destruída e uma pilha de conta de advogado. Junho de 2025 vendi a casa. Mesmo assim, muitas lembranças grudadas na parede. Comprei um AP menor na Vila Madalena, 2 quartos, janelona, vista para a árvore. Meu, só meu. Comecei terapia. A doutora Sara fala
Que trauma de traição é luto de gente viva. Demora o tempo que precisar. Agosto daquele ano, voltei a namorar. Com calma. Os primeiros cafés pareciam estranhos, tipo roupa de outra pessoa. Aí conheci a Ana, numa livraria, em Pinheiros. A gente pegou o mesmo livro, do Neruda, ao mesmo tempo. Rimos. Conversamos 2 horas. E no terceiro encontro, eu contei tudo. Ela só olhou pra mim e falou: "Obrigada por confiar isso em mim. Eu não tenho medo de coisa quebrada." 8 meses depois do divórcio finalizado, eu tava no Pão de Açúcar dos Jardins, numa quinta-feira à noite. Mercado quase vazio, luz fria, aquela musiquinha bossa nova, que ninguém escuta. Eu tava escolhendo manga pra salada, que a Ana pediu pro fim de semana, quando senti alguém parar do meu lado. Olhei. Era Laura. Primeira vez em carne e osso desde o dia que saí de casa com uma mala. Ela tava pequena, magra demais, cabelo preso num coque frouxo com mechas grisalhas aparecendo, sem maquiagem, olheiras fundas. A carrinho dela tinha 6 coisas: leite, pão de forma, miojo, uma lasanha congelada individual, vinho barato e uma barra de chocolate 70% o mesmo, que ela comprava pra mim quando eu tava estressado. Nossos olhos se cruzaram. 5 segundos de silêncio absoluto. Ela abriu a boca. Fechou. Depois, sussurrou: "Geraldo." A voz falhou no meu nome como se doesse falar. Eu não consegui responder. Travei. Ela segurava o carrinho com tanta força que os dedos ficaram brancos. Eu devo muito mais do que um pedido de desculpa no meio da sessão de frutas. Ela disse, voz baixa: "Eu sei." Uma lágrima escorreu. Ela nem tentou limpar. "Perdi tudo." Continuou, quase rindo do absurdo. "Cargo, reputação, amigos que sumiram. Ele. Tudo. E todo dia eu acordo pensando: eu fiz isso. Joguei fora a única pessoa que me amou, sem ficar contando ponto mais lágrimas." Ela não soluçava. Só vazava. "Eu vejo teu LinkedIn de vez em quando", confessou. "Você está feliz. De verdade. E isso dói mais que qualquer coisa, porque eu sei que não faço mais parte disso. E nunca mereci fazer." Eu ainda sem falar, a manga esquentando na minha mão. "Se eu pudesse voltar pro dia que você entrou com a sacola da hosteria, eu teria corrido pros teus braços. Teria escolhido você. Sempre." A voz dela quebrou de vez. Silêncio gigante. Eu respirei fundo, coloquei a manga na cesta e finalmente falei. Voz calma, mais calma do que eu sentia. "Eu acredito em você. Acredito mesmo. Mas aquele dia acabou, Laura. A gente perdeu ele. Eu só precisei construir outra coisa para conseguir respirar de novo." Ela sentiu rápido, como se tivesse medo do que eu ia falar depois. "Eu sei." Sussurrou. Olhei para ela uma última vez. 28 anos de memória muscular vieram de uma vez. O jeito que ela ria das minhas piadas ruins, como dormia, no meu peito domingo à tarde. O som de cheguei, quando entrava em casa. E eu senti, nada afiado, sem ódio, só uma tristeza, quieta pela versão da gente que morreu. Dei um aceno pequeno. "Se cuida, tá?" Ela apertou os lábios, lágrimas rolando, e respondeu quase sem som. "Você também." Virei e fui pro caixa. Não olhei para trás. Cheguei no carro e fiquei 5 minutos parado antes de ligar o motor, sem chorar. Só processando. Foi a última vez que eu vi ela. Às vezes o fechamento de ciclo não vem com gritaria, nem vingança. Às vezes é só 2 pessoas quebradas entre as mangas e os abacaxis, dizendo o que nunca mais vão poder consertar. E aí você paga a compra. 3 anos depois do divórcio, eu e a Ana finalmente fomos para Santorini. A mesma viagem que estava impressa na pasta Planos Futuros da Laura. Lembra? Aquela que ela ia fazer com um frango depois de me chutar. Pois é. A gente foi. Chegamos no fim da tarde, o céu já ficando rosa-laranja, táxi subindo as curvas da encosta Ranela. Aberta vento do mar, batendo na cara. Ana com a cabeça para fora feito criança. Cabelo voando, gritando cada vez que o motorista fazia uma curva louca. Alugamos uma Cossinha Caverna
Em hoje a parede branca, cúpula azul. Aquele cartão postal inteiro. Quando pisei na varandinha particular, entendi o hype. O mar Egeu lá embaixo. Os vulcões dormindo na água. Os cruzeiros, parecendo barquinhos de brinquedo. Primeira noite, nem abrimos mala. Jogamos as mochilas no chão. Pegamos a garrafa de vinho de 3 euros que o anfitrião deixou na mesa e fomos direto para a varanda, sem taça, bebendo no gogó, passando a garrafa um pro outro. O sol estava se derretendo no mar, virando ouro, depois vermelho sangue, depois roxo. Os sinos das igrejas tocando lá embaixo. Um burro gritando em algum lugar. 3 gatos aleatórios apareceram do nada e sentaram no muro, como se fossem donos da vista. Ana encostou em mim. Eu abracei ela por trás, queixo no ombro dela. Tá tudo bem aí dentro? Ela perguntou baixinho. Sempre sabia quando os fantasmas tentavam aparecer. Eu pensei de verdade, porque era exatamente o cenário que a Laura tinha planejado para outra vida. Mas ali, com o vento salgado, vinho barato na boca, o calor do corpo da Ana contra o meu, eu percebi uma parada gigante. Não era sobre substituir o sonho da Laura. Era sobre viver um melhor. Tô ótimo, falei. E a voz saiu rouca de verdade. Ela virou, me beijou devagar. Gosto de rosé de 3 euros e liberdade. Na terceira noite, a gente alugou um barquinho só nosso, com um capitão que mal falava português. Navegamos em volta do vulcão, paramos numas águas tão azuis que parecia um Photoshop. Ana gritou quando pulou água gelada para caralho. Depois riu tanto que quase afundou. Eu beijei ela embaixo d'água, salgado, congelando, os dois subindo, cuspindo e rindo igual adolescente. Na volta, já queimados de sol e meio bêbados de cerveja barata, caímos na varanda de novo. A lua estava enorme, pendurada bem em cima da caldeira. Parecia que alguém tinha colocado ali de propósito. Tirei do bolso a aliança velha, aquela que eu ainda carregava na carteira, sem motivo, desde o divórcio. Segurei entre os dedos. O ouro pegou o luar. Ana só olhou. Não falou nada. Girei 1, 2 vezes. E num impulso só, joguei para longe. A gente se inclinou no parapeito, vendo o anelzinho brilhar uma vez no ar, antes de sumir na água negra lá embaixo, a centenas de metros. Sem discurso, sem cerimônia, só sumiu. Ana pegou na minha mão. Ficamos ali até o vento esfriar. Depois entramos e transamos com a porta aberta para o mar continuar entrando. Santorini não foi cura. Foi a prova de que eu já estava curado. Depois de Santorini, as coisas simplesmente encaixaram. As crises de ansiedade que me acordavam às 3 da manhã sumiram. Parei de checar o celular de madrugada achando que ia ter alguma bomba. Terapia ajudou, claro. Mas a Ana ajudou mais ainda. Ela nunca me apressou para superar. Só ficava. Conheceu minha mãe, meus amigos, aprendeu a fazer a feijoada da família e queimou a primeira, óbvio. Quando eu tive um ataque, do nada, num jantar de firma, porque uma mulher usou o mesmo perfume da Laura, ela só apertou minha mão por baixo da mesa, até eu voltar a respirar. Sem drama, sem discurso. Só presença. 18 meses depois de nos conhecermos, a gente juntou as escovas de dente. Meu AP, na Vila Madalena, que era silencioso de repente, ganhou planta em tudo que é canto. Livro dela misturado com o meu, e o cheiro de café, com bolo queimado toda manhã, porque ela insiste que sabe fazer bolo. Adotamos o café, um vira-lata marrom do abrigo que acha que eu sou o deus dele. O AP agora tem pelo no sofá, brinquedo espalhado e latido às 6 horas da manhã. E eu amo cada segundo dessa bagunça. No trabalho também mudei tudo. Com o dinheiro do divórcio, venda da casa mais metade da aposentadoria, larguei o emprego de contador sênior, que me sugava a alma há 22 anos. Abri minha própria firma pequena, de contabilidade forense no Pinheiros. Só eu e uma assistente. Quando a história da CU corrupta vazou na imprensa, sem eu falar nada, juro, os clientes começaram a bater na porta sozinhos. Hoje eu escolho com quem trabalho, faço o meu horário
E nunca mais preciso fingir animação em reunião de desempenho. Ano passado, no que seria meu 31º aniversário de casamento com a Laura, a Ana me acordou com café na cama e falou: "Bora sumir hoje?" Pegamos o carro e fomos para Ubatuba. Passamos o dia pulando onda, comendo camarão dentro do isopor, tomando cerveja quente. À noite fizemos fogueira na praia deserta. Eu tirei a aliança velha do cordão, que ainda usava no pescoço o último resquício. Roguem no fogo. O ouro fica laranja e depois virá nada. Ana me beijou, enquanto o metal derretia, e sussurrou: "Bem-vindo pro resto da sua vida." Foi o enterro de verdade. Sem testemunha, sem discurso. Só acabou. Às vezes as pessoas ainda perguntam se eu sinto falta da vida antiga. Resposta honesta: eu sinto falta da Laura que eu achava que existia. Aquela que dançava na cozinha enquanto eu cozinhava. Que chorava de felicidade quando ganhou a primeira diretoria. Mas essa Laura nunca foi real. Então não tem o que sentir falta. O que eu tenho hoje é menor, mais barulhento nos fins de semana, cheira a cachorro e café fresco. E é 100%, sem mentira. Uma mulher que me escolhe todo dia, sem plano B. Um cachorro que acha que eu pendurei a lua. Um trampo que eu curto, de verdade. Um AP sem chave escondida e sem segunda vida. Tendo 54 anos, e pela primeira vez, desde os 23, eu acordo sem esperar a próxima facada. A melhor vingança não foi ver os dois se ferrarem. Foi construir uma vida tão boa que eles nunca mais... 3 anos depois do divórcio assinado, sábado de manhã, tô na varanda da Vila Madalena. Café roncando nos meus pés. Café na mão. Ana, ainda dormindo. São Paulo quietinha, só passarinho e barulho, distante de carro celular vibra. Número que eu não tinha mais salvo. Laura, primeira mensagem 2 anos e meio. Oi, G. Soube por uma amiga em comum que você está muito bem. Só queria dizer que fico feliz, de verdade, por você. Estou em terapia, vendi o AP de Pinheiros, me mudei para um menor em Perdizes. Tô tentando. Não espero resposta. Só precisava que você soubesse que hoje eu entendo o tamanho do que destruí. Se cuida. Li umas 4 vezes. Pensei nos 28 anos, na menina que dançava na cozinha, enquanto eu mexia o molho, na mulher que chorou no meu colo, quando virou diretora, na estranha que planejou me apagar da vida dela, como se eu fosse uma linha errada numa planilha. Pensei em Santorini, na aliança sumindo no mar, na Ana me beijando, enquanto o ouro afundava. Pensei em acordar hoje e não ter que desconfiar de quem está do meu lado. E digitei uma única linha. Obrigado pela mensagem. Te desejo paz. Bloqueei o número de novo. Virei o celular de cara para baixo e entrei para fazer mais café para Ana. Esse foi o último capítulo de verdade. A galera sempre pergunta a mesma coisa nos comentários e no Diabetes Mellitus. Você acha que ela te amou de verdade algum dia? Resposta sincera. Depois de tudo, ela amou. O que eu fazia por ela? O cara que pagava conta, segurava a casa, nunca dava trabalho. Deixava ela voar, sem olhar para trás. Mas eu, Geraldo, com sentimento, com limite, com necessidade, esse cara sempre foi só o item no balanço patrimonial dela. No dia que apareceu uma proposta melhor, ela me vendeu. Então não, ela nunca amou a mim. Amou a versão útil que eu representava. E tudo bem. Porque hoje eu sou amado por alguém que vê cada pedaço quebrado meu e ainda escolhe ficar. Sem plano B, sem data marcada para me trocar. Essa é a diferença. Essa é a história inteira. Do dia que entrei no prédio do Maridion com uma sacola de macarrão, até esse sábado tranquilo, com cachorro nos pés, e uma mulher que vai acordar sorrindo, só porque eu estou aqui. Eu venci. Não porque eles perderam tudo, mas porque eu parei de perder a mim mesmo. Valeu por ter vindo até o final comigo, rapaziada. Se um dia alguém te fez sentir que você era descartável, eu te vejo. E te prometo, fica muito melhor do que você imagina.